Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Romanos, no capítulo de número 6, né? E nós vamos fazer a leitura completa da mensagem, né? E logo em seguida vamos estar entrando já de imediato nas referências, né? Nós já pregamos o capítulo número 6 na totalidade, mas não fizemos as referências, né? Então nós vamos hoje iniciar a nossa meditação nas referências, para que os irmãos tenham um entendimento mais completo ainda da mensagem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Que diz o seguinte: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Né? Só para os irmãos poderem pegar o elo de ligação, né? Nós fechamos o 15, o 5, né? E os últimos versículos dizem o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, aleluia, Pai, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia, Pai. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo
para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos passar já imediatamente para as referências, porque são muitas, são extensas e são de extrema valia, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? O verso... Romanos capítulo 6, versículo 1, está escrito o seguinte: permaneceremos no pecado? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? No capítulo 6, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna. Em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Me faz lembrar aqui, irmãos, esta afirmação, né, dessa palavra. Eu também já ouvi isto, né? Irmãos afirmarem que uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, aceitei Jesus, fui batizado em águas correntes, entrei em comunhão, estou salvo. É verdade, realmente está. Mas tem uma condicionante aí. Se você permanecer, Jesus afirmou isso lá em Apocalipse. Se você permanecer firme e fiel na tua palavra, você receberá a sua coroa. Que coroa é esta? É a coroa, né, que traz o selo da justiça para a entrada. Eu diria que é o passaporte já finalizado para a vida eterna, né? É o passaporte já carimbado com vida eterna. A coroa, a sua coroa, a minha coroa, a nossa coroa está guardadinha lá no trono do Senhor Jesus. Para que uma vez, passando por aquela porta, né, o nosso ingresso para passar, para cruzar a porta da graça, a porta da salvação, a porta do céu, né? Para passar por esta porta, nós temos que tomar posse da nossa coroa.
Uma vez tomando posse, nós seremos coroados pelo Senhor Jesus e nunca mais seremos pecadores, né? Mas a condição é esta, né? Quantos crentes pensam que porque aceitou Jesus, desceu as águas batismais, né? Isso nem não é crente, é evangélico, né? Desceu as águas batismais, entrou em comunhão, eu agora posso fazer tudo o que eu quiser fazer, tudo que a minha vontade pedir, meu coração mandar, eu posso fazer, porque eu estou salvo. Você está salvo sim, se você permanecer até o fim em santificação de corpo, alma e espírito. Aí você tomará posse da sua coroa. Por que Jesus não coroa ninguém no dia do batismo nas águas, né? Ele fala sobre a posse da nossa coroa. É somente naquele dia da sua vinda gloriosa. Porque o homem, ele está sujeito ao pecado em todo o tempo que vive, né? E Jesus, né? Ele é o nosso advogado hoje para nos perdoar. Basta termos consciência do nosso pecado, arrependidos, pedimos perdão a Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele nos perdoa e estamos prontos para poder tocar a vida em santificação. Uma vez confessando nossos pecados e pedindo perdão de coração arrependidos, nós possamos seguir em frente, que o Senhor, nós estamos perdoados, né? E vamos continuar lutando para permanecer firme na presença do Senhor, né? Em santificação de corpo, alma e espírito, e não pecar mais. Jesus, em várias oportunidades, né, durante os 3 anos do seu ministério, ele falou para pessoas que estavam com problemas sérios nas suas vidas, né, de saúde, de outras coisas mais. Ele falava: os teus pecados te são ou estão perdoados. Vai e não peques mais, para que não te sucedam as coisas piores, né? E pior do que já tinha acontecido àquelas pessoas, né, era exatamente a perda da vida eterna. Porque pode acontecer. O crente aceitou Jesus, foi batizado, entrou em comunhão e caiu de novo no lamaçal do pecado e não teve tempo de se arrepender. Porque Jesus está o tempo todo com as mãos estendidas para nos perdoar. Porque a sua misericórdia é grande e dura para sempre. Mas é somente enquanto tivermos fôlego de vida, irmãos. Não se engane. Não se engane. Ainda mais você tendo plena consciência do pecado. E você ainda assim é divertido, alertado pelo Espírito Santo do Senhor. Você cometeu todo tipo de pecado, né? Então você precisa se arrepender, voltar aos pés de Cristo hoje, pedir perdão, né? Para que você possa novamente entrar em comunhão e não pecar mais. Vai e não peques mais. Os teus pecados te são perdoados, ou estão perdoados. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então é isso que Paulo afirma aqui, né? No capítulo 6, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna, em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta essa distorção antinomiana da doutrina da graça, pondo em relevo uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo. Por estar morto para o pecado, ele foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida com Cristo. Versos 2 ao 12. Uma vez que o crente genuíno separou-se
definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Inversamente, quem vive no pecado não é crente genuíno. Confira em 1 João capítulo 4, versículos 3 ao 10. Em todo este capítulo, Paulo enfatiza que não se pode ser servo do pecado e servo de Cristo a um só tempo, ou seja, ao mesmo tempo. Versos 11, 13, 16 e 18. Se um crente torna-se servo do pecado, o resultado será a condenação e a morte eternas. Versos 16 e 23. Pecado. 6 primeiro, pecado. No Novo Testamento, emprega várias palavras em grego para descrever o pecado nos seus vários aspectos. As mais importantes são a amartia, que significa transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus. João, capítulo 9, versículo 41. Adiquia, que significa iniquidade, maldade ou injustiça. Romanos, capítulo 1, versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 17. O termo pode ser descrito como falta de amor, porque todos os delitos surgem por falta de amor a Deus e ao próximo. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 37. Adiquia é também o pecado com o poder agindo na pessoa para escravizar e enganar. Romanos capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 13. E anomia, que denota a ilegalidade, a iniquidade e a rebeldia contra a lei de Deus. Versos 19. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Aptia, ou apitia, que indica incredulidade ou infidelidade. Versos Romanos 3, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Segundo, dessas definições, podemos tirar a conclusão de que a essência do pecado jaz no egoísmo. Exemplo, apegamento do ser humano às coisas ou prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Isso leva à crueldade aos outros e à rebelião contra Deus e sua lei. Em última análise, o pecado é a recusa da sujeição a Deus e à sua palavra. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Romanos capítulo 8, versículo 7. É inimizade contra Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 8, versículo 7. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Desobediência. Romanos capítulo 11, versículo 32. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Efésios
capítulo 2, versículo 2. Efésios, capítulo 5, versículo 6. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O pecado é também a corrupção moral nos seres humanos, opondo-se a todas as vontades humanas sadias. Ele nos leva tanto a deleitar-nos em cometer iniquidade, como também a sentir prazer nas más ações dos outros. Vou repetir essa afirmação aqui porque ela é de suma importância, né? Porque muitas pessoas pensam que os pecados são apenas aqueles que ele próprio cometeu, que si próprio cometeu, ou que nós próprios cometemos. Não, irmãos, não se engane, né? Quando consentimos ou sentimos prazer nos pecados dos outros, né? Também estamos pecando os mesmos pecados, tanto quanto eles, né? Quando alguém comete um pecado, né? O ser humano tem o hábito de, se é uma pessoa que ele não gosta, ele tem o hábito de falar bem feito, né? Eu cresci ouvindo isso da impiedade, né? Quer dizer, isto, né, é consentir e muito mais que consentir. É sentir prazer nos pecados dos outros ou no pecado do outro. E Deus quer que nós repudiemos isto, repreendemos isto, né? E se possível for, né, ainda exortarmos aquele pecador que cometeu o pecado. Se for uma pessoa que nós temos essa intimidade e temos esta liberdade para exortar a pessoa, né? O pastor dentro da igreja, em cima do altar, de acordo com a palavra, ele exorta a igreja inteira e pronto, acabou. Ele tem autoridade de Deus para isto. Quem entrou porta dentro da igreja está lá para ouvir a palavra de Deus. E ai daquele que se rebelar contra a palavra de Deus, né? Aguenta firme, espera até o fim. Não levanta no meio do culto e vai embora não, porque é pior para você. Você colocou uma pedra de tropeço na sua frente. Você mesmo colocou. Em rebeldia à santa palavra de Deus que é pregada pelo pregador, pelo pastor, né? Aguenta firme. Quem sabe o Senhor possa te dar arrependimento e te livrar das maldades dos seus próprios atos e atitudes, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O pecado é também a corrupção moral dos seres humanos, opondo-se a todas as vontades humanas sadias. Ele nos leva tanto a deleitar-nos em cometer iniquidade, ou seja, nós mesmos sentir prazer nas nossas próprias iniquidades, né? Isso é deleitar, né? Opondo-se a todas as vontades humanas sadias. Ele nos leva tanto a deleitar-nos em cometer iniquidade, como também a sentir prazer nas más ações dos outros. Aleluia, Pai. De ambas as formas, estamos cometendo pecado, né? Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 32. Confira em Gênesis capítulo 6, versículo 5. É, por outro lado, um poder que escraviza e corrompe à medida que nos entregamos a ele. A ele quem? No prazer do pecado. Versos Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 6, versículos 12. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 7, versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículo 22.
O pecado está arraigado nos desejos humanos. Ou seja, nós, seres humanos, temos o pecado enraizado em nós mesmos desde o nosso nascimento. É do ser humano essa tendência ao pecado, essa perversidade de coração que nós nascemos com ela, Nós estamos sujeitos ao pecado em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Somente a santificação, o temor de Deus, o Espírito Santo do Senhor pode nos livrar do poder do pecado. É, por outro lado, um poder que escraviza e corrompe à medida que nos entregamos a ele. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 6, versículo 12. Eu tenho falado nas minhas pregações, o diabo coloca na frente do crente pratos de manjar gostosos diariamente. E nós precisamos repudiar. Porque o Espírito Santo mostra para nós que aquilo não nos convém. Então nós precisamos repudiar, não aceitar o jugo desigual de Satanás sobre as nossas vidas. O pecado está arraigado nos desejos humanos. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ver em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, nota. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O pecado foi introduzido por Adão na raça humana e afeta a todos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Resulta em julgamento divino. Romanos capítulo 1, versículo 18. Leva à morte física e espiritual. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 23. E o seu poder somente pode ser dominado pela fé em Cristo e por sua obra redentora pela humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 11 ao 8. Versículo 8 ao 11. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 20 ao 24. 1 João, ou primeira epístola de João, tanto faz. Capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Mortos para o pecado. Ver, versículo 11, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Sepultados com ele pelo batismo. Aleluia, Pai. Aqui está o X da questão, irmãos. Sepultados com ele pelo batismo. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto será justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo,
Aleluia, Pai. Cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, não mais. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois que, a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse mistério, irmãos, ele se dá e ele é desvendado no batismo nas águas, né? Já falei, ao sermos emergidos nas águas correntes pelo pastor, pelo presbítero ou pelo diácono, naquele momento simboliza, significa o sepultamento do crente ao ser emergido. Ao ser trazido para fora, em frações de segundos, ele teve o novo nascimento. Você teve, eu também tive o novo nascimento nesse momento. Aí precisamos vivermos em novidade de vida, livres do pecado e da morte, vivendo em perfeita comunhão com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Para o cristão, o batismo é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas é mais do que isso. Quando acompanhado de fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e dedicação a Cristo, o que resulta num fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre nós. Ver em Atos capítulo 22, versículo 16, nota. Sobre o batismo significa identificação com Cristo na sua morte e sepultamento, a fim de vivermos mediante sua vida ressurreta. Versos 4 e 5. Tão certamente como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que temos a verdadeira fé salvífica nele, andaremos em novidade de vida. Verso 5. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?